Olá e bem-vindos a mais uma discussão técnica aprofundada. Hoje o tema é um daqueles que, assim, na superfície, parece até básico para quem é de redes, né? Rotas estáticas. Totalmente. Só que no mundo do Cisco SI, a gente vai ver que ela para de ser aquele comando global, quase um martelo que a gente usa para tudo, Isso, e vira uma ferramenta cirúrgica, um bisturi mesmo. exato. E essa, para mim, é a mudança de mentalidade que define tudo. A gente sai de um modelo imperativo, sabe? Aquele AP route que você digita na CLI e pronto, Esquece lá. e esquece, e a gente vai para um modelo declarativo, totalmente orientado a objetos. Uma rota estática no ACI, ela não é um comando, ela é um objeto de política, que vive dentro de uma hierarquia e, o mais importante, está amarrada a um nó específico, a um leaf. Certo. Um leque de opções para engenharia de tráfego, para resiliência, que era bem mais complicado de fazer antes. Perfeito. Então, é exatamente esse o nosso mergulho de hoje. A ideia é a gente dissecar como essa abordagem, essa granularidade de objeto, impacta o design de alta disponibilidade, como a rota se espalha pelo Fabric e, claro, como ela se torna peça-chave em cenários mais complexos como Service Chaining e os famosos Shared Services. Ok. Vamos começar por essa estrutura, então. A fonte que a gente analisou descreve uma hierarquia bem clara, né? L3 Out Profile, que contém um Logical Node Profile, que aponta para o Configurate Node ou Leaf, e só lá na ponta é que a gente anexa o objeto da rota estática. Na prática, o que essa granularidade toda permite... Olha, o que isso permite, na essência, é um design assimétrico de forma nativa, de forma controlada. Pensa no exemplo clássico que a fonte traz. Um L3 Out rodando num par VPC, Leaf 101 e 102. Ok. Numa rede tradicional, a gente ia sempre buscar uma configuração simétrica, né? No ACI, eu posso fazer diferente. Eu crio um objeto de rota default 0.0.0.0, apontando, sei lá, para o firewall A, com next hop 192.168.1.1. E associo esse objeto só ao node profile do Leaf 101. Ah, entendi. E aí eu crio um outro objeto, também de rota default, apontando para o firewall B, em 192.168.1.2, e associo esse apenas ao Leaf 102. Então, peraí. Mesmo eles estando no mesmo L3 Out, no mesmo VPC domain, cada leaf toma sua própria decisão de encaminhamento. Totalmente independente. Exatamente. O Leaf 101 programa a FIB dele com o next hop para o firewall A. O 102 programa para o B. Eles não precisam concordar. E isso é muito poderoso para cenários de failover ativo-ativo ou para direcionar tráfego específico para appliances diferentes sem precisar de um PBR super complexo. A política é que manda no caminho nó a nó. E isso já nos leva direto para a armadilha mais comum que eu vejo o pessoal cair, mesmo os engenheiros mais experientes quando estão migrando para a CI. Já sei qual é. O que a documentação chama de ilha de roteamento. O profissional vai lá, configura a rota estática no border leaf, acessa o switch, pinga a internet. Tudo funciona. Lindo. Só que a VM dele, que está num compute leaf lá na outra ponta do data center, está completamente ilhada, sem acesso. Ah, essa é clássica. Clássica. Já perdi as contas de quantos chamados de troubleshooting começaram assim. A causa raiz é a pessoa não internalizar a separação entre o control plane local do nó e o control plane do fabric. Exato. Por padrão, quando você cria aquele objeto de rota estática e o associa a um leaf, essa informação vive exclusivamente na RIB e na FIB daquele switch. É uma instrução local. O resto do fabric, o Spine Leaf Compute 2001, não faz a menor ideia de que essa rota existe. Certo. A rota fica presa no leaf. Como é que a gente liberta ela, então, para o resto da rede saber? Imagino que não seja automático, né? A filosofia do ACI é ser explícito em tudo. Não, de forma alguma é automático. Para essa rota ser conhecida, ela precisa ser injetada no control plane do overlay. E o overlay no ACI é MPBGP. A gente faz isso com uma política de exportação,
um Route Control Profile, que na prática, é o Route Map do ACI. Ok, um route map. Isso. Dentro da configuração do External IPD do L3Out, você associa esse profile. Nele, você cria uma regrinha que diz Match on Static Route e como ação permite. Essa ação é o que sinaliza para o processo BGP daquele border leaf. Olha, pega essa rota da sua RIB e anuncia ela como um prefixo BGP VPN V4. E uma vez que ela vira um anúncio BGP... Aí ela entra no fluxo normal do Fabric. O border leaf anuncia o prefixo para o spine, que funciona como um Route Reflector BGP. O spine reflete esse anúncio para todos os outros leafs, inclusive para o nosso Compute Leaf 201. E só aí ele aprende o caminho. Só nesse momento o Leaf 201 instala na FIB dele a rota 0.0.0.0 com o next hop sendo o endereço TAP, o VTAP do Border Leaf 101. Agora sim, quando a VM no Leaf 201 manda um pacote para fora, ela faz o lookup, vê que precisa ir para o TAP do 101, encapsula o pacote em VXLAN e manda pelo Fabric. O mantra é esse, não tem erro. Configure no nó, redistribua para o Fabric. Entendido. A propagação precisa ser explícita. Mas falando em ser explícito, uma rota estática, por natureza, é bem frágil, né? Se o next hop, o firewall do exemplo, trava a CPU ou o processo dele morre, mas a interface física continua UP, Black hole. o Leaf continua mandando tráfego para um buraco negro. Como que o ACI lida com essa falha silenciosa? Ele lida com isso de uma forma muito mais integrada do que a gente está acostumado. Ao invés de configurar um IPS lá e um track separados lá na CLI, você cria um objeto de política. Ele se chama IPSLA Monitoring Policy. Certo. Nele você define os parâmetros da sonda. Geralmente um ICMP Echo, define frequência, timeout e o alvo que é o IP do next hop que você quer monitorar. O passo final é associar essa política diretamente no objeto da rota estática. Fica tudo amarrado junto. Ok, a política é a parte da detecção. Mas o que acontece no hardware do switch quando a sonda falha? É um processo lento que depende do API perceber e empurrar uma configuração nova ou é mais ágil? É muito mais rápido. E essa é a beleza da coisa. A inteligência é distribuída. O processo de monitoramento ele roda localmente no supervisor do border leaf. Quando ele detecta a falha, depois dos timeouts, ele não precisa esperar o APIC. O agente local, o DME, que roda no switch, toma a decisão em tempo real. Ali mesmo. Ali na hora, ele instrui o ASIC a invalidar e remover a entrada da rota estática da FIB, da tabela de encaminhamento de hardware. Então a convergência acontece na velocidade do hardware. Exatamente. E se você tiver uma rota alternativa na RIB, seja uma rota estática flutuante com uma preference, que é a distância administrativa do ACI, maior, ou uma rota para o mesmo prefixo aprendida via OSPF de um outro caminho, Ela sobe na hora. ela é promovida e programada na FIB instantaneamente. A virada do tráfego é coisa de milissegundos, porque a decisão e a ação acontecem localmente, no data plane, sem depender da latência do management plane centralizado. Essa integração no nível de hardware é realmente impressionante. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar do que a gente está apontando. O Next Hop. Ele tem umas opções bem interessantes que vão além de um simples endereço IP. Sim, e cada uma tem um propósito muito específico. A padrão, que é o endereço IP, já vem com uma proteção importante no ACI, o Directly Connected Check. O Fabric valida se o IP do Next Hop que você configurou pertence a uma subrede que está de fato configurada na interface do L3Out. Ah, que interessante. Se não pertencer, a rota fica como unresolved e não é instalada. Isso já previne um erro de digitação ou, pior, aquelas rotas recursivas não resolvidas que viram um pesadelo no troubleshooting. Faz todo sentido. E a rota para null zero, a famosa Black Hole Route? Onde que ela brilha no ACI? O caso de uso principal é o mesmo de sempre, mas a implementação é mais elegante. É para agregação de rotas em BGP e prevenção de loops. O cenário da fonte é perfeito. Imagina que seu Fabric usa vários prefixos 24, 10.0.1024, 10.0.224, por aí vai. Certo. Para sua WAN, você não quer anunciar essa lista enorme de prefixos. Você quer anunciar um bloco agregado, tipo
10.0.0.16. Para que o seu border leaf se sinta autorizado a anunciar esse agregado via BGP, ele precisa ter uma rota para esse prefixo na RIB dele. É aí que entra a rota no 0. Exatamente. Você cria uma rota estática 10.0.0.16 com o next hop null 0 no border leaf e redistribui ela para o BGP. Isso causa dois efeitos poderosos. Primeiro, o BGP agora tem a rota na tabela e pode anunciar para fora. Ok. Segundo, e mais crucial para a estabilidade, é a prevenção de loop. Se chegar um pacote da WAN para um IP dentro do bloco 16 que não existe no seu fabric, tipo 10.0.255.10, o que acontece? Longest prefix match. Perfeito. O lookup na FIB do border leaf vai dar um match mais específico na rota 10.0.0/16, null, 0, do que na rota default. Um ASIC, então, descarta o pacote na hora, não gera tráfego de busca, não gera ICMP unreachable e não corre o risco de criar um loop de roteamento. É a higiene de rede implementada como política. E como essa lógica se encaixa no L3 Out sobre VPC, onde dois lifts compartilham a mesma SVI? Ali a gente tem duas estratégias. A mais comum é a assimétrica. Você tem um cluster de firewalls com IP virtual, um VIP. Nesse caso, você cria um único objeto de rota estática com esse VIP como next hop e associa ele aos node profiles de ambos os leafs do par VPC. Simples e direto. Simples e robusto. O tráfego que vem de dentro do fabric vai ser distribuído por SMP para um dos dois border leafs e não importa qual deles receba o pacote, os dois sabem como encaminhar para o VIP do firewall. E a estratégia assimétrica? A assimétrica é onde a granularidade do ACI realmente aparece. Imagina que seus firewalls não têm um VIP, ou que você quer um controle de monitoramento mais fino. Você pode criar duas rotas estáticas distintas lá na árvore do APIC. Certo. A rota A, apontando para o IP físico do firewall A, você associa só ao Leaf 101. A rota B, para o IP físico do firewall B, só ao Leaf 102. E aí você pode amarrar uma política de IPSLA em cada rota, monitorando o IP físico correspondente. Se o firewall A cai, o Leaf 101 retira a rota default da FIB dele e via BGP retira o caminho dele do Fabric. O tráfego todo converge para o Leaf 102. Você cria domínios de falha por nó de forma deliberada. Exatamente. De forma muito deliberada. Falando em controle deliberado, vamos conectar tudo isso com o que talvez seja o caso de uso mais poderoso do ACI, o Shared Services. Como a gente usa uma rota estática simples, a default, lá no Tenant Common, para dar internet para dezenas de outros tenants de forma segura e isolada. Esse é o exemplo perfeito da mágica do roteamento inter-VRF do ACI. O processo é todo orquestrado por políticas, mas o que acontece por baixo dos panos é BGP puro. Primeiro, o setup. No Tenant Common, onde vivem os serviços, você cria seu L3Out para a internet. E nele, a rota estática 0.0.0.0. Essa rota, claro, a gente já sabe, tem que ser redistribuída para o MPBGP. Ok. A rota existe na VRF do Common. E do lado do tenant que vai consumir, que precisa dessa rota? No tenant do usuário, vamos chamar de tenant A, você vai lá no Bridge Domain, que tem a subrede dos servidores. Nessa subrede, você precisa marcar dois escopos. O Advertised Externally, que permite o prefixo ser anunciado, e o mais importante, Shared Between VRFs. Essa flag é o gatilho. É ela que diz para o ACI, os prefixos dessa VRF podem participar de um processo de route leaking. Mas só marcar a flag não deve ser suficiente, senão tudo vazaria para todo lado. Imagino que a comunicação precise ser autorizada. Com certeza. A autorização é o contrato. Você estabelece um contrato entre o IPD Tenant A e o External IPD L3Out lá no Common. Quando você aplica esse contrato, você está, na verdade, dando uma instrução para o APIC. E o que ele faz nos bastidores? Nos bastidores, ele automatiza a configuração de Route Target do BGP, a rota default da VRF Common ganha uma community de Route Target específica e a configuração da VRF do Tenant A é alterada para importar rotas com essa community. É o que a gente faria na mão num cenário de MPLS L3 VPN, mas aqui abstraído pelo contrato.
Então, o contrato é, na prática, a automação da configuração do BGP VPN4 e o fluxo de tráfego, como ele passa entre as VRFs no border leaf. Uma vez que a rota 00 é importada para a RIB da VRF do Tenant A no border leaf, o data plane tem tudo o que precisa. Quando um pacote do Tenant A chega no leaf indo para a internet, o lookup de VRF direciona ele para essa rota default que foi importada. O encaminhamento entre a VRF Tenant A e a VRF Common acontece dentro do próprio ASIC do border leaf. Ah, interessante. Sim, por uma interface de proxy interna. O tráfego nunca precisa sair do switch por um cabo físico para ser roteado entre as VRFs. É extremamente eficiente. Resumindo tudo isso, então, fica muito claro que a rota estática no ACI é um componente de política, um objeto granular amarrado a um nó. E o mantra que fica é: configure local, propague global. A informação tem que ser explicitamente injetada no control plane do Fabric para ter qualquer utilidade além daquele nó específico. Exatamente. Dominar essa ferramenta de precisão é o que separa uma implementação ACI, digamos, básica, de uma arquitetura de data center que é de fato dinâmica. É com esse controle granular de rotas estáticas que a gente constrói service graphs complexos, forçando o tráfego por firewalls, por load balancers, que a gente otimiza os anúncios para WAN com sumarização e que a gente integra de forma segura aqueles sistemas legados que não falam nenhum protocolo de roteamento dinâmico. Uma análise realmente densa, foi muito esclarecedor. E só para deixar uma questão no ar, uma provocação. A gente detalhou o caminho de ida, né? Como injetar a rota no Fabric e garantir que o tráfego saia para a internet. Mas o verdadeiro desafio em redes com o Estado é sempre o tráfego de retorno. Sempre. Então, fica a questão. Num cenário com 2 ou mais border leafs em SMP, com um cluster de firewalls stateful pendurado neles, como o ACI garante a simetria do fluxo? Como o Fabric assegura que um pacote de retorno, que pode chegar por qualquer um dos border leafs, seja encaminhado de volta para o mesmo nó que originou o fluxo para não quebrar o estado da sessão no firewall? Boa pergunta. A resposta está em como o control plane do ACI, o protocolo COP, gerencia e anuncia a localização dos endpoints. Mas é um quebra-cabeça fascinante de desmontar.